Para mí es muy importante ese paso desde los astros hacia el cuerpo, porque de alguna manera se puede materializar las ideas o los conceptos o las percepciones que nos dan una lectura de una carta natal, una lectura de una, por ejemplo, de una sinestría entre una pareja o la revolución antes do cumpleaños. Entonces, por eso hemos buscado este encuentro para poder hacer esta fusión y ver cómo funciona esto en la práctica. La clase, yo hice una clase sobre el eclipse solar, eclipse lunar, del día 6, y antes de hacer la clase he escuchado mucho todo lo que tenían para hablar de la astrología, en vez de estar solo pensando no eclipse ou conectando com a luna, não sei o quê, num rollo mais buto, eu pensei, um momento, vamos ver o que nos dizem os astrólogos sobre isso e vamos ver se lo podemos bailar, não? Então, eu queria que a brisa hiciera um pouco o prognóstico e que pudiéramos tentar passar para o corpo de verdade, hacerlo em prática, em la prática. Aqui, e que também logo a gente tenha seu espaço para poder perguntar suas inquietudes, não? Com todo isto, do mundo, de los astros hacia el cuerpo. Gracias. Total. Muchas gracias por la invitación y creo que es la fecha que elegimos es perfecta para hacer esta combinación, porque si yo tendría que un poco describir el momento actual, es un momento para hacerse preguntas del tipo de ¿cuál es mi verdad? ¿Cómo comparto mi verdad con las otras personas? Y cómo tomo la verdad de las otras personas cuando no es tan parecida a la mía. Esto quiere decir si soy dogmática o soy flexible, si me abro a la verdad de los otros o no. La noción de Dios, si esta noción de Dios es muy mental o muy cerrada o es más práctica o tal. Y si la noción de Dios, Dios en el sentido de una verdad en la que deposito muchas expectativas, en este sentido. O sea, si esta noción de Dios yo tengo que reformularla en este momento, o alimentarla, o cambiarla, o flexibilizarla. Esas son como las preguntas que tienen que ver un poco con el eclipse, y que esta es como la colita del eclipse. La luna menguante es el cierre, es como como la cosecha del mes. O sea, esto que comenzó en la lunación, en la luna nueva, que ahora no me acuerdo qué fecha era, pero el 5 puede ser, la luna nueva de Géminis, donde abrimos una exploración acerca de la comunicación, de los vínculos, relaciones con hermanos, con amigos que son como hermanos, o amigas que son como hermanas, las relaciones con los estudiantes, las relaciones con los profesores o terapeutas, personas con las que compartimos conocimientos de la vida. Y a lo largo del mes uno va descubriéndose en esta nueva actualización acerca de uno, que es vivir, ¿no? Uno va viviendo y va cambiando. Entonces en esta nueva actualización hay ha habido un insight acerca de mi manera de comunicar, del proceso de comunicación, cómo explico mi verdad y cómo los otros me lo explican y cómo puede ser que haya choques de verdades. O sea, el eclipse es un momento de que yo veo algo que estaba en la sombra, algo que no podía ver hasta ese momento. Las situaciones de la vida aceleran un insight muy fuerte acerca de mi verdad, de todo esto que estamos hablando. Y esto que veo
de la semana pasada, toda la semana anterior y la semana pasada, puede ser que esta semana, digamos, la luna menguante es mañana a las 7:30 aquí. Entonces, en ese momento, y 2, 3 días antes y después, se da como la cosecha de esta investigación. O sea, serían las preguntas, hay determinadas verdades que ya puedo flexibilizar, que ya puedo soltar, hay verdades que están basadas en una ansiedad, pero no son auténticas. Entonces puede ser que hay personas que quieren dejar una actividad o que han tenido un insight muy fuerte acerca de una verdad, o malentendidos en la comunicación. Claro, y depende también de donde caiga en la carta natal estas energías Sagitario-Géminis. Los eclipses siempre se hacen en los nodos. O sea que los nodos que pasaron de estar en Capricornio-Cáncer, que daba un tipo de exploración, búsqueda o conocimiento alrededor de la familia, las tradiciones, la maternidad, mi aporte a la familia, mi subjetividad dentro de la tradición familiar, las tribus, las reglas y tal, que fue durante los últimos 2 años. Ahora entraron en Sagitario-Géminis, que es el eje del conocimiento. Entonces, durante 2 años estaremos, por eso son tan importantes los nodos, porque estaremos durante 2 años, o sea, los eclipses, o sea, estos momentos en los que veo repentinamente una verdad, se darán en ese tema de mi acercamiento a la verdad, a Dios, al conocimiento, etc. Então, o que pode ressaltar da luna minguante que vai haver amanhã seria um momento de reflexão de lo que é minha verdade? Exacto. Es como que venimos... nosotros ya tenemos una verdad, ¿no? Es como lo que nos guía, ¿no? A quienes les guía Dios, a quienes le guía la filosofía de la astrología o la filosofía del Buto, supongo que tiene también como como unos rieles, ¿no? Que te van llevando. Estos rieles a veces tienen una conexión con las emociones, en el sentido que hay ciertas verdades que uno tiene, que no tiene por qué ver con una religión. Puede ser una verdad como, yo pongo mi sentido de verdad en una pareja, ¿no? Porque la familia, creo mucho en eso y tal y cual. Pero para que esto se renueve, porque el conocimiento es movimiento orgánico como cualquier otro, tiene que morir, evolucionar, renovarse. Yo tengo que ver las expectativas grandes que estoy poniendo en determinadas cosas, relaciones, conceptos o sentido de verdad, ¿no? Entonces, eso se ha hecho con ciertas situaciones de destino que sucedieron en la última semana. O sea, por ejemplo, yo tenía mi energía puesta, mi sentido de verdad puesto en la astrología. Y de repente me di cuenta el lado oscuro de la astrología, que esto puede pasar. O sea, que ver el lado que no estaba viendo de algo, que sirve para enriquecer y madurar ese algo, ¿no? Pero puede ser que esta persona, luego del eclipse, ha dicho, no, quiero dejar la astrología, irme de aquí, ¿no? Esto puede suceder en un eclipse, ¿no? Porque lo que veo es tan potente que eso hace que todo lo bonito de esa verdad se caiga. Entonces, ¿cómo vivir? Que ahora estaba viendo un post que habías con esa luz y esa oscuridad de la verdad juntas.
Sí, esa fue la clase siguiente que he dado, que está basado en una enseñanza de los herméticos, de la polaridad. Ahora está en el cuarto principio, que es la ley de la polaridad. E realmente isso, luz e oscuridade, e como a luz não existe sem a oscuridade, e como isso são grados. Onde te posiciona em estes grados, não? De um polo hacia o outro polo, não? E o que é a máxima luz e a máxima oscuridade, não? Que foi o trabalho que hemos hecho na última classe. Como esses conceitos herméticos também lo posso trazer para o corpo, não? Como lo podemos experimentar? Eu te escuto e penso, como podemos... Primeiro, eu creio que o que primeiro há que experimentar é a luna minguante. Ou seja, se de repente, assim, tal qual, se no eclipse de la luna, hemos trabalhado esta luna em sua máxima potência, que logo é como tapada por uma sombra, não? Que também são polos, não? Que é tapada, meio tapada, ou como... sombreada, não? Por uma oscuridade. Lo primeiro é como me pongo, como meu corpo é o máximo para logo ser tapado por essa sombra. Eu lo que haria, lo primeiro, eu digo que é às 7:30, não? De la manhã. Sí. Eu entraria em esta vivência. Somos lunares, as mulheres, sobretudo, não somos lunáticas, somos lunares. Então, já temos isto. Estamos em llenas, estamos em crescente, estamos em minguante. Já somos assim. É uma conexão de la mulher. A mulher é assim. E o ser humano que é líquido é assim, é movido pelos líquidos da luna, não? Em Brasil, a gente não corta o pelo se não é a luna que tem que ser. Claro. Jamais cortam um pelo. Eu que tenho pelo muito liano, minha madre nunca cortava em la luna liana, porque eu dizia, não, você vai lenar todo mais, vai ser terrível, não vou poder peinar-te. Não? Então, se há uma grande conexão, havia tantos anos que estou aqui, mas há uma grande conexão com essa escuta de la luna, não? Me parece que é câncer, para ele tudo é luna. ¿Has visto la luna hoy? ¿Has sentido la luna? No sé qué la luna es para ver. Eu sou muito mais solar, não? Eu sou Leo, Sagitário, Virgo. Então, para eles tudo é luna, como está lá. Eu creio que o primeiro é conectar com esse estado de la luna minguante. E logo, o que me gusta muitíssimo para passar para o corpo é o conceito que tu falou, esse conceito dessa verdade como um dogma para uno. ¿Dónde está instalado en su cuerpo? Me encanta, lo podríamos hacer totalmente. ¿Dónde está? En un momento que encontras dónde está en tu cuerpo, ¿qué hay por detrás de la verdad? Porque, por ejemplo, a verdade também é um sentimento, não é uma emoção primária, mas é um sentimento. Por isso a gente se lo defende. A verdade também está dentro do campo essa é minha verdade, entra dentro de um sentimento, de uma bandeira, de um orgulho, de um dogma, não? Então, o que há por detrás? Pero eu sempre trago ao corpo. Se tu me diz, onde está tu verdade em tu corpo? Eu digo, está em la apófisis tifoides e mi esternón, está aí clavado como um cuchillo, minha verdade, não? Que há por detrás? Por isso eu digo que não hace falta muito movimento. Que há por detrás? E aí, respira isto. E se lo podes fazer quando está em la vibração, como a gente tu, que os astros te estão dizendo, isso está passando a hora. Abre os olhos porque está passando a hora. Aproveite esse momento, não? Com a astrologia, muito de sentido, aproveite esse momento, aproveite estes dias, aproveite que há uma onda energética, uma onda de movimento que está propiciando essa energia, aproveite essa energia, não? Totalmente. Ahora es también como la luna menguante es como el cierre del mes. Este es el cierre del mes, ¿no? O sea, de un mes donde
hubo un aprendizaje acerca de la comunicación a muchos niveles, ¿no? Que es lo que hablábamos en privado de, una cosa es la comunicación del día a día, otra cosa es la relación conmigo misma, otra cosa es la relación con mis ancestros, la relación con mi inconsciente, la relación con la información que está un poco dando vueltas y también puedo ser como un canal. Y claro, también yo creo que la función primordial de la comunicación es poder traer información de otro plano. Y para eso también hay que aprender a hacerlo, ¿no? Afinar el instrumento de la canalización. Essa é outra coisa também. A comunicação, a gente só associa a garganta, não? Ou seja, como se a comunicação só salisse de aqui, não? Como se fosse a casa de la comunicação e a boca como o altoparlante, não? Então, também, onde está tu comunicação em tu corpo? Que não é o mesmo, não é o mesmo de... para mim, a comunicação em meu corpo pode estar em minhas manos, não? Eu diria que se eu não tenho as manos, quase não posso falar, não? É como, claro. Não sei o que me passaria se estou todo o tempo falando assim, não? Me daria algo, não? Então, parte de minha grande concreção de minha comunicação está em minhas manos, está em meus dedos, não? Então, eu creio que aqui, dentro dessa aluna, essa aluna que está cerrando um ciclo bastante gordo, um ciclo incrível, não? De câmbio em nossa vida, habla de duas coisas muito importantes, a verdade, e como uno se comunica, e desde onde uno se comunica também, não? Exacto, y si uno siente que, y si uno no se comunica una no se comunica tanto, si siente que lo que tiene que decir es como la gran verdad, ¿no? La gran verdad, o otras cosas que hacen a veces, y esto sucede mucho en las disciplinas alternativas, que hablamos en nombre de otra persona, o de mis guías, o ¿no? Mis guías dicen, tus guías dicen que tal cosa, ¿no? Entonces, o Dios me ha dicho que tal, entonces, en vez de simplemente validar lo que tengo que comunicar, que no tiene que ser la super verdad, sino que tiene que ser algo algo valioso de intercambio, nada más, ¿no? Tampoco... Desde la astrología, entonces, el consejo para mañana es escucharte. Escuchar lo que dices, por ejemplo, escucharte, ¿no? Total. O observarte, por ejemplo, cuando hablas. O ¿cómo dijiste? ¿Cómo has dicho? Observarse, activar la observadora. Sí, exacto, observarse. Y sobre todo observar el punto de vista desde donde uno escucha a la otra persona, el punto de vista desde donde uno habla. Desde donde escucha, desde donde habla. É como uma grande oportunidade, não? Desde onde habla. Quem move tua língua, não? ¿Cómo? Hay un trabajo que se hace, es ¿quién está moviendo tu lengua cuando hablas esto? ¿Quién ha movido tu lengua? Não, como quem diz, que diabo ha movido tu língua? Quem ha movido tu língua, não? E vem de aí também os ditos de las línguas felinas. Em Brasil se habla muito, essa língua é uma língua felina. Felina, pero no sentido de é maligna, é afilada, é como quem está movendo tu língua quando habla, não? Que energia, que emoção, que medos. Total, o qué cosas no dichas de otras generaciones que estoy diciendo yo, porque claro, en este momento está Neptuno muy, muy potente, o sea, la luna está en Piscis, esta conjunción a Neptuno, conjunción a Marte y conjunción al asteroide Ceres, que son, Marte es
nuestra parte masculina o nuestro deseo puesto en Piscis, o sea que tenemos un deseo puesto en esta energía de Piscis es la relajación que yo necesito para sentirme parte de otra cosa que me incluya. Eso es Piscis en general y ahí hay 4 planetas. O sea que es muy potente. Y uno de sus planetas es justo el regente, que es Neptuno. O sea que la cantidad de energía de canalización, de conexión con el inconsciente, traer información de otros planos. Sí, usar alguna herramienta, porque eso es lo difícil, hay que tener una herramienta, el cuerpo, la astrología, el símbolo y tal, para poder darle palabras a algo que casi ni tienen palabras, ¿no? Yo creo que el buto es súper pisciano, porque hay como un no tiempo... Sí. Y las Sí. sensaciones, imagino, también, como que te ha pasado de tener sensaciones que no tienen ni explicación, ¿no? Exacto, es que hay muchas sensaciones, eso yo he notado y trabajando durante muchos años. Hoy estaba trabajando con una persona con creación, su creación, y ela me dizia, me queda pouco tempo, vamos estrenar em 2 meses, não me queda nada de tempo, porque não podido trabalhar, não, e a hora está abrindo de repente e já tem que estrenar, não, e não me queda nada. Eu digo, te queda todo o tempo que tu queira, porque, em realidade, o estreno só é um momento. Há coisas que descubres. Eu diria a ela, uma obra, a lo mejor, descobre algo desta obra 4, 5 anos depois. Isso passa com o buto, porque não lo ata, não ata todo. Há como intuições. Então, se tenho que usar essa música, tenho que fazer isso e tenho que estrenar em tal fecha. Sim, há uma série de coisas que passam que não estão bajo tu controle, é verdade, há uma série de coisas que não estão bajo o controle, sensações, sentimentos, emoções, que estão entre meio daquilo que queres comunicar, não? Já que estamos falando da comunicação, pero que não tens total clareza. Não importa, não tens por que ter total clareza agora. Isso é o importante de envelhecer. É muito bonito envelhecer por isso, porque se te caem essas expectativas, eu disse a ela, tens todo o tempo do mundo, és tu personagem. Logo vais a poder seguir trabalhando quando tu queiras. O tempo que tu queiras, os anos que tu necessites, ademais. Então, uma coisa é que alguém te diga, isto tem uma fecha e la tenho que clavar e agora vai ter que nascer este hijo. Não, um bebê nasce, pero nasce, se gesta durante um largo tempo. O nascimento é algo imprevisto, o tempo que vai tardar para nascer, e logo há todo esse crescimento deste hijo, não? E se tu sente que tu hijo é prematuro, porque é estrenado antes do tempo, todo o crescimento desse prematuro, não? Toda essa incubadora que vas a ter que dar, todo esse cuidado. Então, realmente, dentro do buto para mim é uma das ferramentas, é uma ferramenta, eu diria que não é só esta, não? Eu creio que há outras como saco cranial, como determinadas terapias que te hacen também estar em la espera e la observação sempre. Se estás em la espera e la observação sempre, o próprio tecido, o próprio corpo te vai contar o que necessita e vai mover tu mano, ademais. O que é flipante. Wow. Então, eu creio que é interessante quando tu diz escuchar desde onde hablas e desde onde o outro habla, porque ativando este observador, esta própria energia te vai desvelar que está passando por detrás, lo que tu falou, coisas que a lo mejor não se han podido falar, que han quedado pendentes de los ancestros. Quem é esse fantasma que está falando por ti? Este medo atávico, não? Então, eu creio que sempre extrair para o corpo, como tu has dito, só observar já é extrair para o corpo, já é sair de la cabeça. Só observar, porque podes observar tu corpo, podes observar o corpo do outro mientras habla. Se, además, o outro, o que te diz, te altera, te comes a língua e observa como te la mordes, para poder seguir observando o que está passando, não?
porque isso te vai dar seguramente poder. Isso realmente dá poder à pessoa, que ela não salte a primeira. Aí uma coisa muito boa que se hace muito nas artes que são artes orientais, que é não reaccionar, receber, não reaccionar. Ou seja, não soltar. Como recebo isto? Como na taça de té, recebe o té. Como recebo isto? Como está recebendo isto? Como lo processo e agora te lo devolvo. Porque tem um tempo de processamento e agora te lo devolvo. Tampouco é que não lo vas a devolver nunca. Pero has podido temblar, has hecho um pouco de templança. Não? Isso pasándolo por el cuerpo, ¿no? Pasándolo por el cuerpo. Has hecho la templança em el cuerpo. Las 2 taças que haces para enfriar a leite, que minha mamá hacía para enfriar a leite, ou os 2 vasos, não? Lo pasa, templas em tu cuerpo. Não é uma situação muito agradável, hein? É o que eu dizia. Pero tienes que experimentar. Quando algo te altera, temblas en el cuerpo. Yo soy Virgo con Leo, ¿no? Entonces, eso, y con la luna en Sagitario. Y yo soy bastante fuego, cada vez soy más Leo que Virgo. Y eso me ha ayudado muchísimo a temblar este fuego y decir, espera. Ahora va a salir, pero va a salir como una flecha. Va a salir como Sagitario, no va a salir queimando todo, queimándote a ti viva también. Porque... Claro. Eu creio que é uma boa tirada para amanhã, esse observar que tu has dicho e temblar desde o mais sencillo, hein? Desde a carreira, de onde te dá o câmbio do dinheiro. Eu creio que poderia ser uma boa, como se chama isto? Reto. Sí, un buen ejercicio, totalmente. Como si hay en la comunicación como que no nos está faltando una de las fases, ¿no? Pareciera como si es tan rápido que nos falta como cuidado personal. Lo que estás hablando me suena a estar con una misma, y poder que es incómodo, estar con una misma es súper incómodo. Juro. Espera que eu vou cerrar aqui a ventanita. Sí, entonces poder que la información realmente sea un nivel más profundo de la información, de la comunicación, ¿no? Como poder que la otra persona, realmente la verdad de la otra persona, por más que tenga juicios al principio, poder tenerlas en el cuerpo, lidiar con eso, no entrar en shock y reaccionar fácilmente, ¿no? Esto podría ser, sí, esto es un consejo para todo el mes que pasó. Claro, isso é muito parecido com inspira, retém, expira, retém. Totalmente. Exala, retém. E acabou de entrar uma história aí. Exala lo que tienes que hablar, retém em vazio. Retém em vazio, ou seja, porque muita gente está comunicando e quando devolve, já está pensando no que vai devolver e não pode receber porque não ha podido ser vazio para receber lo novo. Me encanta. Muy heavy el tema, me encanta esto, pero aparte también porque hay algo en la comunicación, en esto que dices del vacío. Mira, recién estábamos hablando con un grupo y salió el tema de Dios. Y de cómo a veces usamos a Dios porque no podemos justamente lidiar ese vacío de estar con una misma. Lo he sintetizado mucho, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacer la práctica, creo yo, cómo hacer la práctica concreta de la experiencia de Dios o del vacío, de nuestra verdad, ¿no? Como, me refiero a lo espiritual, porque sé que hay muchas personas que ven el vídeo o lo verán, que tienen una conexión con Dios, ¿no? Que tienen como una búsqueda espiritual, y a veces no sabemos muy bien en este momento que hay mucha información, no sabemos a dónde está Dios, no sabemos dónde está la verdad, a veces la verdad está por aquí, pero luego hay una desinformación y dicen, uy, no, mejor este gurú no me gusta y voy por allá. Entonces, ¿cómo lidio con esa sensación de Dios, con esa sensación de verdad en el cuerpo? Tiene que ver, yo creo que tiene que ver un poco con esos vacíos que estás diciendo, el momento de retener, ¿no? Sí. O sea, yo personalmente la sensación que yo
tengo de Dios es que es un vacío al que me estoy acostumbrando con el tiempo, que al principio, o sea, yo tenía 20 años y no podría haber sostenido el vacío que sostengo ahora. O sea, que necesitaba creer en un gurú o saber que la verdad era la que estaba en este libro, incluso la astrología. Ahora también tengo una inclinación a la verdad, pero mucho más libre. Y creo que tiene que ver con sostener este vacío que hay que encontrarle la vuelta, ¿no? Al vacío. Dentro da última meditação que eu hice, assim, mais em sério, foi há uma semana. Eu hago micros meditações, se não tenho tempo, hago 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 5 minutos. E é uma meditação que estou praticando do método do Dr. Greenberg, que é um mexicano que é desaparecido, um neuropsicólogo. Há várias fases, não? Eu las explico no Instagram. Pero uma de las fases é observação das emoções. Observação das emoções meditando, que é diferente da observação das emoções comunicando, como estamos agora, não? Porque como estamos agora comunicando, eu também estou aproveitando para observar como tenho meu corpo, como está apoiado, se dobra minha perna, se sinto calor, e o ruído já fora de la moto, que me desconcentra. Então, tem uma série de coisas passando aqui que me causam como certa tensão, não? E detrás da tensão, que há? Porque quando haces essa meditação que só estás como observando tu sentimento, bueno, já passaste pela respiração, pelos pensamentos, por el corpo, um scanner por el corpo, e está nesse ponto que é o ponto de las emoções, não? Observar as emoções. He encontrado que por detrás de la primeira emoção que tinha, como era uma inquietude, uma angústia, não? Um sentimento de angústia, que havia por detrás do sentimento de angústia, havia como medo, que havia por detrás do medo, havia rabia. Então, comecei a descobrir uma série de coisas que estavam como taponadas. Pero rabia de quê? De la situação, rabia de la infância. Então, já entraria no outro, já entraria mais profundo. E onde está, e onde está instalada e como se está manifestando, não? Então, eu também, para amanhã, diria que estaria super guai que a pessoa não só observara desde onde a outra pessoa está falando e desde onde estás falando tu, ubicar o corpo onde está esse vetor de comunicação, desde onde estás disparando e recebendo essa comunicação, ou melhor, entregando e recebendo essa comunicação, mais que disparar, porque se materializa. E também, que emoção se está guardando por detrás disto, não? A primeira emoção é que emoção se está guardando por detrás e de onde se está guardando esta emoção. Totalmente, que eso a la vez sería como comunicación con una misma, comunicación con una misma en otras edades, en otros tiempos, que sería bueno también encontrar exactamente el momento, ¿no? Por ejemplo, yo, Brisa, que mi nombre es Valerie, me comunicaría con la Valerie de cuando tenía 9 años y iba a la iglesia, que era una verdad que fue muy importante en su momento, ¿no? ¿Con qué? O sea, tenemos que hacer muchas actividades en el mismo momento, pero nos podemos tomar un tiempo. Es posible, sí. Es posible, exacto. Ver qué edades de mí están hablando, qué partes de mí están hablando de otros momentos de la vida. Incluso, claro, lo mencionamos un poco lo de los ancestros, pero me parece muy importante tomarnos un momento de hablar de esto porque, claro, hay ciertas voces de los ancestros, de estas herencias, que hay ciertas voces que podemos decir que no y hay ciertas voces que no podemos decir que no, ¿no? Hay voces que tenemos que continuar, hay voces que es momento de finalizar, ¿no? No siempre es que sí o que no, ¿no? O sea, a veces hay cosas que estamos diciendo, que lo digo en reacción a mi padre o a mi abuelo,
pero que tengo que hacerlo de esta manera, ¿no? O sea que poner en consideración los ancestros y las voces de los ancestros, dialogar con, o sea, no solamente conmigo de otras edades, sino con ancestros y quienes creen en otras vidas, también puede ser un momento de dialogar conmigo con otros cuerpos, con otras vidas, con otros nombres, si es que crees en eso, ¿no? Esse trabalho, se lo haces a nível mental, é impossível hacerlo, já lo vou dizendo, ¿vale? Tienes que hacerlo como se hace ímbuto. Que se hace? Se hace vários pontos de atenção à la vez. E esses pontos de atenção à la vez, não podes querer controlar com tu mente de tu pequeno eu. O pequeno eu, a Rosana, parecida, essa Rosana que foi bautizada aqui, é o pequeno eu. Tienes que trabalhar com o gran yo. O gran yo seria como, eu tenho todo a la vez acontecendo. Como está toda a vez acontecendo, são vibrações. Então, se o campo vibracional está lleno de informação e de oscilação. Então, se onde mais tira a oscilação energética, a pessoa vai. Então, se aqui está tirando mais hacia mi passado, eu sigo hacia... Pero logo isso vai cambiar. Então, é como umas ondas. E puedes llegar a ser como estar pendente de lo que está falando a outra pessoa, de tu respiração e de tu corpo, desde logo que sim. E, además, onde isso está tocando em tu história e na memória de tu corpo. Tenemos que hacerlo a esto, Rosana, me encanta. Sim, é maravilhoso. Através de tu corpo cortá-lo. Não, em YouTube está um montão de classes, é como 21 classes e todas estamos trabalhando isto. Que hago mientras as pessoas estão fazendo um trabalho que é multicapas? Porque é um trabalho multicapas. É um trabalho onde está o corpo em movimento, mas está num movimento onde o estado não é beta, é alfa. Ou seja, estás como mais receptiva e não estás atacando, estás recebendo e devolvendo, não está com esse trabalho de ida e volta. Estás, à la vez, escutando uma música que te está metendo dentro de um espaço, que seria como o texto de alguém que está falando, não? Que te está metendo dentro de um espaço. E, à la vez, está trabalhando, que sei eu, com a memória de la abuela, de la abuela, de la abuela, de la abuela. Então, a gente, às vezes, me diz, pero eu não conheci minha abuela, pero que de abuela que estamos falando? Estou falando da abuela, de la abuela, de la abuela, isso tu não has conhecido nunca? Ou seja, esta é conexão energética, não adianta querer visualizá-la agora. É energia pura. Essa energia pode ter um sonido, esse sonido tem um significado que pode se traduzir num nome. Mas essa energia, tudo são capas vibratórias. Pensa em el corpo como um holograma e toda a situação como um grande holograma. Todo mundo deve ter tido a experiência de estar solo em casa, cozinhando e fazendo muitos gestos e começar a escutar os ruídos que produzia. Que é super heavy isso. Porque entras como num tubo, entras como num outro espaço, um espaço de observador total. Porque estás não pensando em algo de la receita, não escutando la rádio, não pensando no que tem que fazer, estás escutando os ruídos que estás fazendo. É como um sonho lúcido, despierta. Claro, es como si en términos de, yo lo paso a la carta, es como, aquí estás hablando como de otro tipo de comunicación con el todo, Sí. ¿no? Con el todo. No solamente tenemos, o sea, hasta ahora hemos hablado por quienes incorporaron un poquito la comunicación con una misma, la comunicación con los otros, hermanas, terapeutas, clientes, con el cuerpo, con los antepasados, con antepasados que no conocimos, y con el todo, con los sonidos del ambiente, ¿no? Cómo yo me relaciono. Por eso, claro, los sitios donde estamos y todos nos hablan, nos dicen cosas, ¿no? Y nosotros le decimos cosas al sitio. Sim, esse estado vibratório, estar em uma conversação no estado vibratório, não está sendo levada por as emoções do pequeno eu, sabendo que todas as emoções têm uma energia sagrada, a raiva, o medo, todas têm uma energia sagrada e podem te dar poder em máxima potência.
as emoções só não te dão poder, só te quitam quando elas estão enfermas, não? As emoções também enfermam, são como nós outros, nós outras. Então, se está em comunicação vibratória com a pessoa e com o espaço, por isso digo que não deixa de ser um reto. Que lo experimentamos artisticamente, sim. Que é muito mais difícil experimentar na vida, por suposto. Muito mais difícil. Porque, claro, tenho que estar concentrada em isto que estou comunicando e, además, que o ruído de la moto que estava o tio acelerando sem parar, eu lo possa gestionar. Como lo gestiono isso e como isso se encarga em meu corpo, não? E como posso deixar de ouvir-lo se não me está aportando nada? Se não me está fazendo crescer? Porque, como eu posso superar? Total, ¿No? total. Eso Ese también tiene que ver, también se puede hacer eso también se puede hacer con las herencias, ¿no? Se puede hacer con un ruido, que yo creo que la práctica de eso puede ayudar para todos los niveles, ¿no? Cómo cerrar puertas a determinados elementos de la comunicación que no quiero o que experimento que ya no, o no están creciendo o no están creciendo para el lado que yo quiero. Exacto, que es tóxico, vamos. Exacto, exacto. ¿Cómo hacer para, primero para identificarlo, porque a veces no sabemos muy bien entre toda la información que hay, tú eres muy sensible y percibiste eso, pero quizás si no eras tan sensible, este ruido se te mete igual y luego no sabes por qué te encuentras mal, ¿no? Entonces, identificarlo, porque como hay mucho Piscis, a veces lo que hace Piscis, que es muy bueno para el arte y para la canalización, pero no es tan bueno para percibir los detalles, ¿no? Hay como gran información y poca discriminación, que es el momento actual. O sea, que es un momento para canalizar, pero también yo creo que para ser una buena canalizador, es tener la herramienta muy afinada y ser muy detallista. Esto es muy virginiano, Rosana. Sí, sí. O sea, yo percibo es muy la virginiano, moto sí. a 2 calles de aquí y esto me está provocando algo. Estoy muy abierta a los estímulos. Sí, es así. Es muy virginiano esto, porque es muy detallista y muy específico. Sí, es una práctica diária, é uma prática aplicada em la vida, aplicada em la arte. Esse é mais de Virgo, realmente. Sim. Total. Y yo creo que a la vez tener la herramienta y practicar a la gente que es muy pisciana, que seguramente también hay gente que va a ver el vídeo muy pisciana, o sea, que tiene esta capacidad de canalizar, que tiene muy abierto los centros de las emociones, y sobre todo las emociones como transpersonales, ¿no? O este sentimiento de Dios, la experiencia de la divinidad y tal. Para las personas, que esta es la energía de Piscis, lo virginiano, o sea, el rito, el lenguaje para describir, la discriminación entre los elementos de lo que percibo, ponerle nombre a las cosas y tal, me parece que acomoda mucho. Acomoda y da una sensación de seguridad que si no es demasiado caótico y a veces la gente puede tener miedo a tener una experiencia de conexión, muchas veces justamente porque no tiene las herramientas virginianas que da la observación o aprenderse alguna técnica en particular. O sea que en este momento que es muy, muy pisciano, es un momento de soñar, es un momento de conectar con estos diferentes niveles de la comunicación, con diferentes informaciones del linaje, ¿no? Con diferentes informaciones a nivel inconsciente, a esta multicapa que dices tú, y complejizarse, ¿no? Que hay mucha información entrando y para que no sea un caos que me deje cansada, porque esto Piscis sucede, o sea, si hay alguna persona que en su casa está un poco más triste o un poco más cansada o un poco más anhelante o tal, es súper normal en este momento. Este momento es información que está entrando y esto cansa. E como hace então se uma pessoa que é Piscis? Como hace quando se cansa para poder sostener este momento? Ok, yo creo que siendo pisciana
los piscianos, yo tengo luna en Piscis, o sea que voy a hablar un poco de mí. Los piscianos, piscianas tienen un nivel de conexión muy buena, pero un nivel de encarnación no tan bueno. Entonces ese es el aprendizaje a hacer, ¿no? El nivel de la separatividad y la encarnación no lo llevan muy bien. Entonces por eso cuando entro en contacto con alguien, o me enamoro mucho o me da ansiedad. O me enamoro de cualquier persona, incluso las incorrectas, o amo a las personas que no son las correctas, o tengo ansiedad social, ¿no? Porque estoy tan abierta, tan abierto, sin tener estos bordes que son muy importantes para entrar en el 3D. Entonces, desarrollar los bordes, saber cómo poner límites para la autopreservación, discriminar que cada uno tiene responsabilidad sobre su vida, ¿no? Entrar en el mundo del 3D, de la individualidad, para dar ese talento de amor, pero como el talento de amor lo tenemos que dar en este lugar, no en el mundo de la imaginación, lo tenemos que dar en este lugar, desarrollar esa habilidad del instrumento en sí. O sea, finalmente... Ah, nos vão cortar em Instagram, fíjate. Instagram já está acabando o tempo, porque tem 1 hora e Shaolin, não? Ah, vale. Sim, então nos Podemos despedimos de entrar Instagram e cerramos, depois hacemos um cierre em Facebook. Finalmente, eu creio que a mensagem para amanhã seria observador, não? Observadora em seu próprio corpo, observador do outro, não? Observador de si mesmo. Sí, y poner palabras. Si las palabras no son tan racionales, no importa, yo le pongo palabras a las cosas que pasan, incluso poéticamente, a las cosas que me están sucediendo internamente, pero complejizar mi interior y enriquecerlo con un instrumento poético del cuerpo que me permita madurar esa experiencia que naturalmente tenemos de la divinidad. Ah, que bonito. Eu penso que também, desde qualquer salida que podas ter de expressividade, e se não tem desenvolvido nenhuma válvula de expressão, é o que hemos hablado, el escuchar, el respirar, el retener, el inspirar, retém, expira, retém. Esta respiração ondulatória de 4 tempos já te dá outro talante a tu vida, a tu corpo e a este momento de comunicação, não? Totalmente. Uma proposta de passar para o corpo através do portal respiratório, não? Totalmente. Aí o portal observatório, pero aí o respiratório também, não? Então, isso poderia ser para quem não tem nenhuma conexão assim muito clara com o corpo, a respiração é a primeira porta. Total. E sempre pode aplicar em todo lo que todos os prognósticos que des, todo lo que puedas entregar desde a astrologia, como primeira porta pode ser a respiração. E logo, onde está isto em meu corpo? E como lo movo desde aí, desde esse lugar, não? Como movo? Está em meus ombros, como lo movo? Como lo movo? Já, só o mover já está cambiando tua situação, de toda a tua estrutura, não? De todos os teus tecidos, não? Desde os mais elaborados, especializados, até os mais simples. Eu creio que isso é como uma boa maneira de entrar, não? De despertar o corpo, de passar de algo que é hablado e teórico para algo que é vivencial, não? Totalmente, totalmente. En realidad la astrología, yo creo que en su momento todos teníamos esta conexión, ¿no? Que estas disciplinas ancestrales lo permiten, ¿no? El buto o disciplinas que trabajan con esto, con el silencio, ¿no? Con tu verdad, con esta multicapa que dices. Y yo creo que antes teníamos
no sé si todos, pero sí que había una conexión así muy, muy elaborada con la divinidad. Exato, este Deus que tu falou, eu queria dizer-te não, que aí, para quem não está cômoda com a palavra Deus, que a inteligência infinita é muito bonito, porque a inteligência não é nem homem nem mulher, e é infinita realmente, é uma força, uma inteligência infinita, não? E aí pode ser que encontres dentro de tu corpo onde está esse Deus ou deusa, ou essa inteligência infinita, e como podes permitir que abra esta grande porta para tu grande eu, não, para tu grande ser superior, a ser esse canal que tu disse, esse canal de comunicação que lo teníamos, não? Esse canal de comunicação era nosso, era patrimônio nosso, é um patrimônio primitivo e ancestral. Esse canal de comunicação, porque agora, se tivermos tempo, já vamos falar da comunicação com mais allá, já não estamos falando já só com os ancestros, com tu linhagem. Como é essa comunicação, essa conexão direta com a fonte, que não hace falta palavras, não? Totalmente, esa es otra comunicación, totalmente. Seria como pode ser esse canal e como tenho também esse lugar, quando eu fiz a classe Hilo de Plata, que é o cordão de plata, que seria esse cordão de plata que te conecta com tu espírito quando haces viagem astral, hemos investigado onde o cordão de plata se conectava em el cuerpo, porque não tinha por que ser no umbigo, em cada pessoa, onde havia a amarre, para a conexão para poder entrar aí, ou acesso porta de entrada desde aí, também, com essa comunicação com esse outro lugar, com essa fonte infinita, essa inteligência de fonte infinita, não? Me encanta eso del hilo, me encanta esa imagen del hilo. Sim, o hilo, esse é realmente um conceito, não? O hilo de plata. Agora nos despedimos do Instagram, nos dão 26 minutos para despedir-nos do Instagram. Queda aí a charla, eu creio que quando estamos a 1 minuto ou 2, empeça a charla em Instagram, para quem quer vê-lo. Queda guardada em meu perfil em GTV. Graças. Adiós. Graças por acompanhar-nos aí, e nós outras já temos o tempo para encerrar aqui em Facebook. Em Facebook, ok, listo. E vou guardar para não perdê-la, vale? Vale. Assim, venga. pode ver tus alunas que não podido ver. Sim. Pode dizer que aí podem volver atrás, podem escutar, porque são conceitos que temos que ir como escuchando, porque não são muito comunes. Sí, no, pero me encanta esto que no conozco tanto del Buto, más de ir a ver alguna vez. ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien. ¿Me escuchas? Sí. Vale. Pode dizer que aí podem volver atrás, podem escuchar, porque são conceitos que temos que ir como vamos allá, mujeres escuchando, medicina. porque não são muito comunes. Sí, no, pero me encanta esto que no conozco. Me encanta el Buto, que decía que el Buto me parece que es una manera de, o sea, hacer una clase de astrología y Buto sería buenísimo, porque yo todo esto a nivel, yo lo tengo a nivel mental, pero me encantaría experimentarlo esto a un nivel como más profundo, ¿no? Como de... Isso seria muito interessante, mira. Chamânico. Sim, seria muito interessante. A hora de eu estou pensando em fazer todo um ciclo sobre o corpo escênico, para a gente que... Nosso corpo escênico, qualquer pessoa usa o corpo escênico, pensa que não, mas todos temos o corpo escênico. Não, todos temos que, em algum momento, dar a cara, fazer a projeção de nós outros em el espaço, não em la escena. O corpo dolor, que é o conceito do corpo dolor, e que seria o conceito do corpo primitivo, o corpo primeiro, não?
E aí um corpo que é o corpo social, que seria também muito cercano ao corpo escênico, não? O corpo de relações personales, pero aí entra bastante. O teatro está dentro da vida, não? Ou Sí, seja, total. todo tempo a pessoa está, quando conta uma história, quando comparte uma ideia, quando explica um acontecimento, é teatro. Está contando, incluso hace todos os personagens, conta toda a história, todos os Total. acontecimentos e os times, não? E eu Sí, creio que sí. é bueno poder aprofundizar em isto, em nossa consciência dos corpos que temos, e não estou falando dos 7 corpos, não estou falando do corpo etérico, corpo mental, corpo emocional, astral, corpo espiritual, supracorpo, não é corpo físico, não é essa ideia do corpo, são todos os corpos que estamos usando em essa dimensão vibratória. Nessa dimensão vibratória, a hora aqui, não dentro desse 3D que tu diz, dentro do corpo físico. E, evidentemente, esse corpo está muito influenciado pelos astros. Está totalmente influenciado por essas forças. Não? Então, eu creio que sim, que é importante poder fazer esta astronomia vivencial, onde a pessoa pode vivenciar com seu corpo isto. Totalmente. Não só ler, não só pensar, não só ver como eu encarro em minha vida, eu vou escutar, a ver como eu aplico em minha vida social, com minha família, com minhas relações, comigo mesma, mas como eu passo realmente para meu corpo, não? E como passar dentro do corpo logo possibilita a pessoa a ter mais ferramentas. Finalmente, sempre é um crescimento de comunicação. Porque Totalmente de corpo é acuerdo. comunicação todo tempo, todo tempo, todo tempo, aunque no hable. Total. Y te cuento que los planetas que han sido, o sea, hay unos, no sé, 5, 6, 7 planetas que son relacionados con la personalidad, o sea, relacionados con el día a día, con mi pareja, ¿no? Que es Venus, mi manera de comunicar, Mercurio, mi relación con mi tío o guías, Júpiter, papá, mamá, papá Saturno, mamá la Luna. Y ahí, y a partir, estos son como los relacionados con las funciones básicas del día a día, las funciones psíquicas básicas, ¿no? Sentirse atraído, que es Venus, enseñar, que sería Júpiter, comunicar, que sería Venus. Y luego hay, desde hasta Saturno, son estos planetas que se llaman personales, que tienen que ver con una comunicación como más a nivel personal. Y de ahí en adelante, todo, que es el doble de planetas, son los niveles de la imaginación, o de un nivel que está más allá de lo personal, de lo concreto, que son Quirón, Folus, Nessus, Plutón, Eris, Igeia, Chariclo. O sea, hay más o menos la mitad de planetas que están a un nivel astral casi inalcanzable, ¿no? Que es esto, yo creo que de explorar, se ha de explorar solo con estas herramientas más mágicas, no tanto con herramientas, porque los otros los podemos conocer en nuestro día a día, ¿no? Cuando algo no nos sale bien o algo nos sale bien, que nos vamos identificando con eso, pero hay otros tipos de conocimientos, de información que están a otros niveles, ¿no? Que no lo puedo vivir en el día a día. Ah, muito interessante. Do dia a dia, igualmente, a pessoa pode passar mais para o corpo. Há que entender que, de alguma maneira, nos han usurpado nosso corpo. Nos han usurpado, não só de la mulher, han usurpado o corpo de todos. Sí, totalmente. De la mulher mais. Pero em geral, de todos. Então, de alguma maneira... é como volver a apropriar-se, não é empoderar-se, é uma palavra que já está muito gastada, não? É como me vou apropriar deste corpo para poder não só comunicar, mas sentir o que me está passando, como me está passando e como posso canalizar isto com movimento. Porque o corpo está feito para isto, ou seja, mover essa luz, não? Incluso
já sabem que todas as recuperações já não receitam nem repouso para as recuperações pós-operatórias a nível osteoarticular, ou seja, o que é articulação, uma operação de cadeira, uma operação de rodilha, sabem que tão pronto baixa a inflamação, o primeiro que a pessoa tem que fazer é entrar em ação. Moverse. Sim, moverse. É como a lei de la artéria, há uma lei que é sagrada em la osteopatia, é uma das leis mais importantes, me emociona hasta hablar dela, é a lei de la artéria, que quer dizer de onde há sangue passando como deve, uma boa circulação sanguínea tem que haver uma boa recuperação. Pero como a gente está tumecida, incluso os músculos apretam as vias sanguíneas, a circulação, como a pessoa está entumecida, não há uma boa circulação de la sangre. Então, se não há uma boa circulação de la energia, e não há uma recuperação. E a gente se acostuma a viver com o corpo entumecido. Então, eu creio que há que realmente poder bogar por la apropriação do corpo, volver a apropriar-se em todos os âmbitos, e se realmente a pessoa logra trazer a astrologia e trazer o corpo para a sua vida, ela pode realmente volver a se reapropriar de seu corpo, não só isso, como ajudar a outras pessoas também nessa apropriação, não? Porque toda a apropriação, todo empoderamento tem que ser horizontal, nunca pode ser vertical. Porque se é vertical, então você já não és poder. Totalmente. Não, já és outra vez um estado piramidal, já és outra vez um discurso de arriba para baixo. Então, já é um discurso de que alguém te vai a empoderar. Então, se a pessoa já não é a responsável disso. Então, eu creio que o que podemos fazer é ajudar, é como orientar, acompanhar, mais que ajudar, acompanhar em processo para que logo a pessoa já dona e senhora e dona e senhor de seu corpo reapropriando-se dessa usurpação, não? Porque incluso lo que eram todos os rituais eram corporais. Quando entrou a Igreja Católica, é que se volveu tudo litúrgico. Se volveu tudo La palavra. O corpo era pecaminoso. Total. Estar com o corpo é pecaminoso. Por que é pecaminoso? Porque te dá poder, porque te dá inteligência, porque te aproprias, porque te curas, porque aprendes a conectar, porque te conectas com os ciclos lunares, as mulheres volvem a conectar-se. Então, se elas se volvem pois poderosas, então você tem que fazer essa usurpação, esse corte, não? Esse absurdo, não? Mas, em realidade, a mente também é parte do corpo, e essa mente também é plasticidade. Totalmente, o sea que hay un momento, claro, yo creo que lo que estás diciendo, lo que estás trayendo es buenísimo porque tiene que ver todo con en la astrología tiene que ver con este eje de lo que sucedió en la luna llena, ¿no? Géminis, Sagitario, o sea, el momento en el que la verdad se empezó a escribir, ¿no? Entonces, hay el momento que uno empieza a escribir su verdad, que escribir la verdad hace que yo la fije, ¿no? Y diga, bueno, esto es la verdad y lo otro no lo es. Entonces, me vuelvo como un poco dogmática y la verdad de la otra persona, por más que sea mi amiga querida, no es capaz de, no sé, la verdad, que puede ser una tendencia política, que puede ser una tendencia religiosa, que puede ser lo que yo pienso acerca de algo, ¿no? O sea, cuando mi verdad se empieza a inscribir, y quizás en el cuerpo también, incluso en algún sitio, ¿no? Totalmente. Nosso corpo está totalmente escrito por la verdade que han querido, que han marcado. Que é marcado a nível social, a nível racial, a nível cultural e social é o mesmo. Ou seja, nosso corpo está marcado por uma verdade, está selhado por uma verdade cultural. É por isso digo que há que fazer a reapropriação. Por isso essas ferramentas são tão temidas. Por isso, quando entrou todo o listado de pseudoterapias, entrou também a astrologia. Por isso, em um livro de um ninho de Esso, uma mágica astróloga encontrou que havia escrito no livro de um ninho de Esso, de uma escola pública, que a astrologia era charlatanismo, ou seja, este ano que passou, ha passado isto.
Não estou falando de os anos 70, nem os anos 50, nem os anos 60. Este ano, esta madre, que é astróloga, é encontrado no livro de seu filho, de eso, de ser um ninho já grande, 14 anos, um apartado falando de pseudoterapias e charlatanismo, como querendo abrir os olhos de los niños. Não, querendo cerrar os olhos. Então, a partir do momento que a educação institucionalizada tem a preocupação de pôr isto num livro pedagógico público de um ninho de 14 anos, é porque realmente a astrologia é perigosa. É perigosa por seu saber, é perigosa por seu poder, é perigosa porque dá poder. Então, claro, quando já vês isso, pensas, bueno, estão já marcando uma nova verdade na cabeça de los niños e isso vai marcar seu corpo. Dentro de la desconfiança, dentro de la desconfiança de las sensações que têm em relação ao que está passando astrologicamente, aunque não conozca nada de astrologia, isso nos está influenciando. E quem é mais sensível, não, minha pareja não conhece nada de astrologia, mas Câncer tem uma loucura por la luna, e tem uma loucura por las estrelas, está mirando o cielo em verano, e não conhece nada de astrologia, se sente influenciado, quando a luna está llena, se sente influenciado, se altera. Você aí lo diz, é la luna. E eu digo, mas se não sabe nada de astrologia, né? Como muitos já havia lido no periódico, esse semanário que sale os horóscopos, que não? Então, é importante que a gente sepa que o corpo está marcado realmente, está usurpado. Totalmente. Também, e esses saberes que são milenários também. Então, aqui está muito atento essa nova usurpação que estão fazendo e esta nova inscrição de la verdade dentro do que seria quando chamam pseudoterapias. Começaram essa campanha ano passado. Por que ela começaram ano passado? No final do ano passado, sabe? Sim, foi meados, foi em outono, que sacaram todo o listado das pseudoterapias, entrava tudo, Kundalini Yoga, cuencos, entrava tudo, osteopatia, shiatsu, eu creio que não entrou drenaje linfático, de todas as que eu hago, todas as terapias corporais que hago, manuais, entravam todas, eu creio que só não entrou drenaje linfático, porque o drenaje é algo a ver, a gente lo hace como pós-operatório, com câncer, é algo bueno a ver, é muito evidente o drenaje linfático, o que hace, não? Su bem-estar, não? E todas as outras também. Pero aí uma outra, uma nova jogada de usurpação de nossos poderes de autocuidado e de nossos poderes de saber. Então, há que ver que aqui estão se sobreponendo usurpações corporais e a nível de saber. E há que estar muito observador aí, em la comunicação de los medios. Totalmente. Creo que es un momento, es un momento, claro, en astrología, las fake news tendría algo que ver con Neptuno y Piscis, las fake news. O sea, esto de que sí, que me crean una ilusión de algo, o una ilusión de fake news, o sea, que yo puedo trolear a otra persona y de esta manera desacreditarlo, ¿no? Pero que hay algo de esto que yo creo que se tiene que caer, ¿no? Que hay algo de estas ilusiones, ¿no? Yo creo que hay una cosa que a mí me ha ayudado mucho, creo, en mi proceso propio, porque claro, la astrología como es un saber, pero la astrología es un saber pero muy práctico, creo que el Buto también, ¿no? Que no hay verdades que en plan que yo diga, bueno, la lunación tiene que ver con esto y punto, ¿no? Sino que es como un saber muy fluido. De hecho, los mismos signos no sabemos muy bien lo que significan a medida que va pasando el tiempo y vamos descubriéndolos. Pero una cosa que me sirvió mucho es la noción de verdad que tienen en Oriente, que es diferente a nuestra noción de verdad, que tiene mucho que ver con verdades que excluyen otras, ¿no? Verdades que excluyen otras, o sea, yo creo que es esto porque desde el catolicismo, no sé si es antes, ¿no? Igualmente antes no tengo tanta experiencia en
religiones, pero cuando uno empieza a escribir la verdad, entonces queda algo, un hecho que simplemente fue algo que se cuenta y la tradición oral transmitía, lo empezamos a escribir, entonces dice, lo escriben dos personas y no, yo no tengo la misma escena que tú. Entonces, ¿cuál es la verdad de los dos? ¿No? Sim, aí poderíamos fazer uma discussão algum dia com um historiador. Minha irmã é historiador e hemos estado falando muito sobre isso. Não, ele é doutor em história e a verdade, ele dijo que sempre é a verdade que está escrita pela instituição. Esta é a verdade oficial. Então, esses dias eu leí um post dele sobre o tema de derrubar estátuas, porque ele não era a favor de derrubar estátuas, porque isso faz parte da história. Então, para ele é importante conviver todas as etapas das histórias, integrá-las. Incluso uma estátua de um esclavista, incluso, não, porque aquilo também faz parte da história, de alguma maneira. Não, alguém lo ha posto aí. Então, quando ela derruba, querem fazer olvidar que alguém lo ha posto aí. Então, é muito curioso, porque ele dizia que antes não era a favor disso, pero que de alguma maneira ele cambiou de opinião, porque se ha dado conta que incluso esses espaços de apropriação, de querer, de alguma maneira, quitar a estátua e dizer basta já de apropriação, já é um intento de contar a história desde outro lugar que não são os órgãos oficiais, pero que igualmente quem acaba prevalecendo em el tempo são os órgãos oficiais. Então, se ele crê que esse ato de rebeldia é importante também. Porque no sucede todo el rato, ¿no? Porque no sucede todo el rato. Claro, esto todo el rato, ¿no? Pero es interesante eso. Totalmente, totalmente. Mira, la historia sería Capricornio. Capricornio, todo este momento actual que estamos viendo, Plutón, Saturno, o sea, la transformación de un tipo de autoridad diferente, que yo creo que todavía no lo vamos a saber, pero yo creo que tendrá que ver con una autoridad más integrativa, más femenina, más inclusiva, ¿no? Por todo lo que está sucediendo, si la causa negra, el feminismo, los temas ecologistas y todo esto, yo creo que es una tradición que se tiene que renovar y lamentablemente a través de una pandemia, a través de, ¿no? de todo lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces hay Capricornio, que es la tradición, allí está Plutón, entonces está como explotando cosas, tirando bombas, es como se tienen que caer las estatuas, se tienen que caer las torres, se tienen que, todas las estructuras en las que, porque es el momento de hacerlo, no porque todo el rato tendríamos que hacer esto. Imagina. Que no fuera, sería una locura incluso para la gente que nos encanta la disidencia, ¿no? Que es cuando o sea, que lo otro, si de repente los rebeldes tomamos el poder, sería lo mismo. ¿No? Sería lo mismo, de repente tendríamos el poder y haríamos lo mismo pero al revés, ¿no? Entonces... Es una cosa que estaba discutiendo con una amiga hoy, o sea, si existe un movimiento feminista, porque estaba una amiga, la chica que vino a trabajar o personagem de Safo, de Lesbos. Então, eu disse para ela, Safo foi a primeira feminista que ha existido, não? Antes dela não ha havido, porque, claro, antes não era patriarcal a coisa. Então, se só pode haver feminismo porque há um patriarcado, senão, ou vamos pensar que... total. Claro, ou vamos pensar que é como os índios, não? Que são os primeiros ecologistas. Não hacía falta ser ecologista porque não havia... um ataque à natureza, não? Total. Se pode dizer de broma que seriam os primeiros ecologistas, mas não. Eu creio que a rebeldia existe porque há um status quo, ou seja, há uma situação que faz que a gente se rebele, porque a gente naturalmente quer estar bem, a gente quer estar em equilíbrio, a gente quer estar... Sempre há gente mais revolucionária, essas são mais transformativas, mas essa gente que é mais transformativa, que eu não sei quem seria dentro do horóscopo, Escorpio, quizá, não sei. Escorpio, Aquário... Que é mais transformativa, também quer transformar para bem, porque há muitas coisas que arreglar, como que para estar lutando para conseguir o evidente, não? Ou seja, então eu creio que a rebeldia existe porque aún não há lo básico, ou seja, lo evidente, é como... Sim. Porque senão essa gente estaria depositando sua energia, estaria depositando em algo mais todavia superior, não? Em algo... A tendência da gente é querer estar bem, a gente quer estar em equilíbrio. O corpo tem essa realidade homeostática, não? O corpo necessita entrar em equilíbrio, homeostase se chama.
se sinto frio, pois os pelitos se levantam porque me dão calor. Então, estou fazendo uma homeostase. O corpo é assim, lo hace o sistema imunológico. O corpo, ele quer e busca o bem-estar e a adaptação. Ele é assim organicamente. Então, se há gente rebelde, eu creio que se algum dia chegasse ao poder, seria para um crescimento. Não, já não. Pero agora estão tendo que depositar toda a sua energia em pedir lo básico, ¿sabe? En exigir lo básico, ¿no? Ya, ya, no, claro, claro. Entonces, lo que decía, Plutón, Saturno, ahora está, en julio se va a agregar Marte. O sea, Marte entra en Aries, entonces va a ser una cuadratura todo esto, y julio va a ser un momento potente también, más que este momento del eclipse. Julio y octubre, no son momentos donde el eclipse, todo lo de Capricornio va a ser tocado. Entonces por Marte primero y luego también por Marte. Pero, hacia fin de año también Júpiter cambia de signo, entonces hay muchos movimientos. Y todo esto yo creo que como es una renovación de Capricornio, es una renovación de nuestras estructuras, de nuestras ideas, de lo que significa el bien y el mal para como humanidad, ¿no? Porque sí que hay rebeldes y los que no son rebeldes, o los que siguen el status quo a pesar de dañar el planeta o a pesar de lo que sea, pero en realidad estamos haciéndolo como juntos, ¿no? Que hay como una... yo creo que ahora con la pandemia se dio como esta conciencia también de que somos un solo ser, ¿no? Toda la humanidad. Uma célula, sim. Como una célula. Como uma célula. Ahora já estamos hace hora y media. Sí, nos hemos encantado hablando. Sí, hemos ido hacia otros mundos, pero finalmente siempre a comunicación es muy amplio. Yo creo que es un tema muy amplio y hemos pasado por bastantes y estoy muy agradecida. Igualmente, un gusto enorme, Rosana. Sí. E eu, para falar, eu tenho palha quente, eu sou como um louro. Pode estar falando toda na tarde, pode corpo e falar e volver. Queda a invitação para que volvamos a conectar, para que pensemos em algo que está mais forte, como me queda a invitação de que pensamos em algo como um curso, um workshop, uma ideia onde realmente isso pode debutar e entrar em ação. Totalmente, sí. Me encantaría hacer esa experiencia. Sí, sí. Sí. Y muchas gracias. En un ratito nos hablamos, vamos ver, guardar la grabación. Me encantaría tenerla en YouTube. Cortamos el trocito del principio. Y ya la tenemos. Y cualquier duda también que cualquier persona quiera consultarnos, puede hacernos por las redes sociales y exacto. Cualquier apoyo que necesitan de cualquier tipo también. Exacto, exacto. Entonces, muchas gracias. Encantada y hasta pronto, mi amor. Gracias de verdad por buscarme un huequito en tu agenda. A ti, preciosa. Muchas gracias. Gracias. Beso enorme. Adiós a todos, todas. Adiós.